Olá, eu sou Júlio Pedro, aluno e bolsista do Centro de Ciências Tecnológicas. Venho acompanhado dos meus professores e orientadores, Rogério e Elisandra, para apresentar sobre meu trabalho Fabricação de Mecanismos de Hastes com a impressora 3D. Devido ao ótimo retorno com os trabalhos executados em 2019 e 2020, o bolsista viu como necessária uma abordagem sobre a construção dos mecanismos articulados ao longo da história da matemática, com o objetivo de ampliar os conhecimentos neste específico tema. Os trabalhos elaborados pelo bolsista estão diretamente relacionados com o conteúdo de cônicas, introduzido em geometria analítica. Como se pode ver, o parabológrafo feito em 2019 e o parabológrafo feito em 2020, com formatações distintas, conseguem criar o lugar geométrico tido como parábola. A grande diferença que o parabológrafo de 2020 possui são as ligações ou o que chamamos de hastes, tornando o instrumento articulado por meio delas, fazendo com que este seja o mecanismo de ligações. Conforme Hewlett, mecanismos é uma combinação de corpos rígidos ou resistentes, de tal maneira que, quando conectados, eles se movem em relação ao outro, com um movimento relativo definido, possibilitando um movimento de entrada que, por consequência, acaba formulando um movimento de saída. O que pode ser interpretado do parabológrafo é que o movimento de saída é justamente o lugar geométrico obtido como parábola. Ao iniciar a expansão dos conhecimentos, o bolsista se pautou em fazer uma busca detalhada nas referências já encontradas nos últimos trabalhos que fundamentaram as criações dos parabológrafos. Com essa busca, foi encontrado o artigo Historical Mechanisms for Drawing Curves, de 2017, que retratava sobre outros 3 trabalhos estabelecendo especificamente uma relação entre cada um deles durante a história dos mecanismos articulados. Conforme a autora relata em seu trabalho da história dos mecanismos, é possível destacar que a utilização inicial deles está ligada à tentativa de solucionar problemas encontrados na Grécia Antiga. Porém, buscando uma resolução diferente daquela que a geometria euclidiana propõe, com régua e compasso, e, portanto, satisfazendo o problema através de um método distinto desse. Há também indícios de mecanismos articulados, criados para melhorar a produção de alimentos do próprio homem. Em seguida, é possível destacar inúmeros trabalhos formulados ao longo da história dos mecanismos. Entre alguns deles, destacam-se a quadratriz de Hippias, o torno para girar peças de seção elíptica, dispositivos mecânicos, curvas plotadas, produção de linhas retas e elipses, o artefato que desenha elipse e mecanismos que desenham cônicas. Após uma breve sondagem em todos os trabalhos, um detalhe curioso sugere uma forte relação entre os conteúdos, justamente pelo fato deles terem a mesma ideia sobre as conexões e articulações, que através de um conjunto com todas as peças conectadas, desempenham uma função. Pode-se dizer que, nesse caso, não é uma mera coincidência, mas sim uma evolução durante toda a história. Seja lá qual for o tipo de instrumento criado, ou seja lá qual for a sua finalidade, ele deve ser incluído na história dos mecanismos, por conta da percepção do seu curso desenvolvido durante o seu movimento coordenado. Devido à história dos mecanismos de hastes ter esse seu marco inicial na criação desses materiais auxiliadores na produção de alimentos e na construção de instrumentos solucionadores de problemas geométricos, nota-se uma forte relação entre os trabalhos encontrados durante essas pesquisas. Ao passo que os conhecimentos sobre os mecanismos de hastes ou de ligações fica cada vez mais abrangente, torna-se mais possível e fácil de construir um instrumento do zero e, por fim, inseri-lo cada vez mais dentro da sala de aula, no ensino-aprendizagem de matemática. Vale ressaltar que a pesquisa continua em andamento,
pois a bibliografia encontrada possibilita conhecimentos iniciais e avançados, não somente por parte das curvas, mas também sobre mecanismos que desenham retas e métodos que descrevem curvas de grau n. Essas foram as nossas referências utilizadas ao longo das pesquisas. E eu deixo os meus agradecimentos a você, caro leitor e ouvinte, aos meus professores Rogério e Elisandra e à FAPESC. Obrigado.